Vamos iniciar a reflexão desta noite com o tema moral e intelectualidade. Este tema, primeiramente, eu sempre gosto de deixar as referências bibliográficas que nós estudamos, que nós refletimos, para quem queira se aprofundar, para quem queira, se inteirar melhor no assunto. Fica aí as referências bibliográficas. O tema é moral e intelectualidade. Moral e intelectualidade. Então, partindo deste tema, desta reflexão, nós temos que pensar o seguinte: nós vamos trabalhar aqui alguns conceitos para nós entendermos. Não vamos definir, mas vamos conceituar o que é moral e o que é intelectualidade. E nós entendemos também que nós tivemos muito avanços na área tecnológica, na área científica, e que nos trouxe muito conforto, nos trouxe uma situação melhor de vida. A ciência avançou, nos trouxe melhorias de vida para todos nós. São avanços grandiosos no campo da ciência, no campo tecnológico, que hoje nos proporciona, esses avanços nos proporcionam melhorias de vida, condições melhores de vida. Mas, e a questão moral? Será que nós evoluímos também? Será que moral e intelectualidade caminham juntos? A moral e a intelectualidade caminham juntas? Então é sobre essa abordagem que nós vamos trabalhar e vamos dissertar na reflexão de hoje. Então nós tivemos esses avanços tecnológicos, científicos, que nos trouxeram aí muitas vantagens, muitas facilidades. E aí fica a questão e a moral. Vamos então conceituar a questão da moral e da intelectualidade. Então, o que é moral? Trata-se de um conjunto de valores, normas e noções sobre o que é certo ou errado, proibido e permitido, dentro de uma determinada sociedade. Bem, aqui nós vamos abrir um parênteses. Moral é todo esse conjunto que nós vimos aí. Só que, para certas situações da vida, pessoas que enveredam para os caminhos das viciações, pessoas que transgridem de alguma forma as leis humanas, estão sujeitas às penalidades humanas, de acordo com a sociedade, o país e o Estado em que ela habita. Para alguns, para nós que despertamos, que temos este discernimento, para nós que muitas vezes estamos já nos despertando aquilo que é errado, para aquela pessoa que está no erro, ela ainda não tem esse discernimento para se corrigir ainda, não tem esse insight. Exemplo, quem faz uso de drogas, do alcoolismo. Para aquele momento, muitas vezes a pessoa está fazendo uso abusivo de drogas, tabagismo, enfim, desses caminhos que são as viciações. A situação no trânsito, por exemplo,
a pessoa em alta velocidade, que abusa dessa velocidade e faz ultrapassagens arriscadas. Então são condições anômalas que nós já temos conhecimento que é errado, mas a pessoa ainda não despertou, não tem esse insight para ainda se corrigir, para que ela não tem esse discernimento para se corrigir. Então são condições que para uns é certo, para outros ainda não, porque não tem este conhecimento, esse discernimento para se corrigir. Então moral são esses valores, são esses conjuntos que estão aí. É a mesma coisa das leis divinas. Quando nós nos equivocamos diante das leis divinas, que erramos, não que seja um processo punitivo, mas educativo para nós nos reequilibrarmos. Porque a nossa consciência está nos alertando que algo está errado. E como os próprios Espíritos falam, que nós só somos infelizes quando nos afastamos dessas leis divinas que estão gravadas na nossa consciência. Então, a mesma coisa é a questão da moral. Quando a pessoa se conscientizar que ela está ocasionando danos para ela, para as pessoas que estão em volta, a sociedade, ela vai automaticamente um dia se corrigir, porque será preciso se corrigir. Mas enquanto isso não acontece, façamos a nossa parte. Então, moral são esses conjuntos de valores, normas e noções sobre o que é certo ou errado, proibido e permitido dentro de uma determinada sociedade. E intelectualidade. Intelectual é a pessoa que produz pensamentos das coisas que requerem uma aplicação mental, como a cultura, as artes, a música, a literatura. Bem, será que a moral acompanha a intelectualidade? Em alguns momentos, elas caminham por caminhos divergentes, opostos. O indivíduo pode ser altamente intelectualizado e altamente imoral, fazendo coisas indevidas, como, por exemplo, como é muito comum, nós sabemos que determinado político ou empresário se corrompeu ou foi corrompido. Mas pessoas que têm um nível de intelectualidade, de inteligência, porque não é a intelectualidade, ela não é só utilizada para, claro, o óbvio, a parte que realmente interessa é a cultura, as artes, a música, a literatura, dentro do progresso moral. Mas muitas vezes esses indivíduos que são altamente inteligentes utilizam da sua inteligência para o mal, para a corrupção, para a pedofilia, se desviam pelos caminhos das drogas, do tabagismo, mas são pessoas intelectualizadas. Então nem sempre elas caminhos elas vão se encontrar, mas muitas vezes bem lá na frente, que elas vão por caminhos opostos. Então moral é a pessoa que produz pensamentos das coisas que requerem uma aplicação mental, uma cultura, as artes, a música, a literatura. Mas nem sempre uma pessoa intelectualizada faz o bem. Acaba sendo uma pessoa altamente intelectualizada, mas faz o mal. Age para o crime, para a corrupção. Então, são pontos divergentes, são pontos que elas caminham opostamente. Então, a gente traz esse conceito para que nós possamos entender a questão da moral e da intelectualidade, que elas nem sempre caminham juntas. Aqui, neste exemplo,
Nós temos aqui um desenho que vai ilustrar muito bem essa questão da moral e até mesmo da intelectualidade. Pai, o que é ética, moral, decência, verdade, caráter, probidade, honradez? E o pai responde: se nem o presidente da República sabe, você vai querer que eu saiba? Quer dizer, pessoas que deveriam dar exemplos e agir conforme a moral, a ética, a decência, são muitas vezes os primeiros a se corromperem, a criarem leis injustas, muitas vezes para prejudicarem determinada classe trabalhista, enfim, para prejudicar de uma forma geral as pessoas, tirando direitos, enfim, querendo se aproveitar um cargo para se autopromover, apadrinhar, enfim, se corromper principalmente. Então, se as primeiras pessoas que deveriam dar o exemplo e não o fazem, quer dizer que aí se chama hipocrisia. Então, geralmente por isso que a moral e a intelectualidade elas caminham de forma opostas. Mas quem age dessa forma ainda não tem o discernimento e a capacidade de fazer corretamente. Porque agindo assim, para ela vai ser melhor. Mas a nossa obrigação, o nosso dever é sempre agir conforme as leis morais, conforme os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus foi, conforme os Espíritos, o guia e modelo da humanidade. Ele foi o maior exemplo. Só que ele, ao contrário de ficar apontando os erros alheios, as falhas alheias, o que ele fez? Ele deu exemplo de dignidade, de benevolência, indulgência e perdão. Se quisesse seguir, seguisse. Se não quisesse seguir, cada um teria que, em devido tempo, se ressarcir, se ajustar diante das leis divinas. Mas Jesus foi o modelo e toda a nossa trajetória evolutiva continua sendo. Então, significa o quê? Que a nossa obrigação é fazermos de forma correta e justa, dentro daquilo que nós ainda podemos fazer. Porque quem não sabe, não tem não despertou ainda, continuará insistindo no erro. Na questão 365 do Livro dos Espíritos, vai ter esta questão aqui, que é lá no início da nossa fala, do nosso conceito sobre moral e intelectualidade. Essa questão vai trazer de uma forma mais abrangente. Porque homens tão inteligentes, às vezes são, ao mesmo tempo, profundamente viciosos. O progresso não se realiza simultaneamente, em todos os sentidos. Num período, o espírito pode avançar em conhecimento, no outro, em moralidade. Então, moral e intelectual nem sempre caminham juntas. A moral e a intelectualidade nem sempre caminham juntas. Então, por que homens inteligentes são viciosos? Porque ainda não tem esse insight, não despertou para fazer de forma correta. Então, o progresso nem sempre estão juntos, a moral e a intelectualidade. Nem sempre o progresso da intelectualidade, da moralidade caminham juntos. Outro exemplo.
para nós continuarmos entendendo a questão da moral e da intelectualidade. Aqui nós temos provavelmente 2 políticos, mas claro que a reflexão ela é bem mais ampla, não envolve somente a política, envolve todo um contexto. Propina. O que aconteceu com sua ética, com sua moral? Liquidei na última Black Friday. Quer dizer, o sujeito que parecia ser honesto, parecia ter uma moralidade, se corrompeu. Quer dizer, é uma falsa ideia, uma falsa comprometimento com a moralidade. E no primeiro momento, a pessoa acaba sendo vencida por muito dinheiro, por vantagens indevidas. Então, aqui é um exemplo. Propina. O que aconteceu com sua ética, com a sua moral? Empregava a moralidade, simplesmente a pessoa se corrompe, mas aquilo que nós pensávamos que fosse, a pessoa não é. Propina. O que aconteceu com sua ética, com sua moral? Liquidei na última Black Friday. Antes, o que eu quero são os meus interesses próprios, são as minhas vantagens pessoais. Outra questão que vai enfatizar, que vai esclarecer bastante, é essa questão aqui. Sabemos que nós temos tendências, não adianta nós queremos também nos iludirmos. Nós temos tendências viciosas, nós temos tendências às más inclinações, que é natural no nosso processo de erros e acertos. Nós temos essa tendência. Nós estamos aqui justamente como um processo de aprendizado, de educação da alma. Então o homem sempre poderia vencer as más tendências através de seus esforços? Sim, e às vezes com pouquíssimos esforços. O que lhe falta é a vontade. Se já temos aquela fagulha, já nós temos aquele despertamento que estamos equivocados, por que não buscarmos nos corrigirmos? Só que muitas vezes nós nos acomodamos e continuamos insistindo nos mesmos erros. Continuamos insistindo nos mesmos equívocos. Mas o que falta para nós é o esforço. Sim, e às vezes, como pouquíssimos esforços, o que lhe falta é a vontade. É a vontade. Dentre os vícios, qual é o que pode ser considerado radical? O egoísmo. Dele deriva todo o mal. Quando o indivíduo se corrompe, como no desenho anterior, que a pessoa se deixou se corromper, foi corrompida, é uma forma de egoísmo. Porque o egoísmo está preocupado com as dores alheias. O egoísmo está preocupado, ele é empático com as necessidades humanas, com as carências humanas, sejam elas materiais, físicas. O egoísta não está preocupado com isso. Está preocupado apenas em levar vantagem. Mas é uma fase do desenvolvimento humano, em que nós também transitamos. Muitas vezes ainda somos egoístas, e primeiramente, como diz o Zezinho, primeiramente nós pensamos em salvar a nossa própria pele. Nós pensamos em nós primeiro. Sempre eu ouço muito Zezinho nas suas reflexões, primeiramente nós pensamos em nós. Provavelmente o outro vem bem depois, mas é um processo de evolução. Quando já nós temos esse conhecimento
e já estamos buscando aplicar para a nossa realidade, trazendo esse conhecimento para nós, nós já estamos nos esforçando para tomar as nossas más inclinações. Porque conforme os ensinamentos espíritas, reconhece-se o verdadeiro homem de bem, generalizando, reconhece-se o verdadeiro homem de bem pelos seus esforços para tomar as suas más inclinações. Reconhece o homem de bem para tomar as suas más inclinações. Então, são esses esforços que nós, muitas vezes, não o fazemos. Então, o egoísmo ele acaba sendo prejudicial para a coletividade, para todos nós. Que a pessoa que é egoísta não vai pensar em ninguém, apenas nela mesma. A questão 895, também, no Livro dos Espíritos, além dos defeitos e dos vícios, sobre quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Repetindo, além dos defeitos e dos vícios, sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? O apego às coisas materiais. É um notório sinal de inferioridade. Mas aqui nós podemos abrir um parênteses. Por quê? Dá a entender, segundo os nossos estudos, que aqui está de uma forma extremista, exagerada, o apego demasiado. Isso aí que é prejudicial não só nas coisas materiais, mas em tudo, em nossas vidas. Por exemplo, glutonaria, comer demais, faz mal, às vezes nós abusamos. O nosso corpo, que é um tempo que nós temos aqui para o nosso aperfeiçoamento, nós temos que ter também um determinado tempo. Porque imaginem se nós não fôssemos apegados ao corpo, se nós fôssemos negligentes para com essa vestimenta física, a nossa alimentação, de forma adequada, claro, as nossas vestimentas, o nosso trabalho profissional, como ficaria? Se nós não dessemos o devido valor, se nós não tivéssemos um relativo apego ao nosso corpo, nós seríamos negligentes com sua higiene, enfim. Isso não seria nada salutar, não seria nada agradável para nós. Então, um relativo apego nós temos que ter. Mas aqui está falando do apego exagerado demais. Até mesmo o nosso corpo, que nós temos que ter um relativo apego, ao mesmo tempo nós temos que entender que é algo temporário também. Nós temos um empréstimo para o nosso aperfeiçoamento. É um meio que nós utilizarmos para a nossa evolução espiritual. Então, nós temos que entender que as coisas materiais, elas têm seu relativo, têm a sua relativa importância. E nós precisamos fazer bom uso delas. Então, que nós não podemos entrar na questão que as coisas materiais, elas são prejudiciais. Elas são na medida que elas, na verdade, que nos dominam. Mas nós temos que dominar, administrar e fazer bom uso das coisas materiais. Elas estão disponíveis para nós fazermos o bem, para aplicarmos de forma devida. Então ela tem a sua relativa importância. Mas todo e qualquer extremo vai nos fazer muito mal. Assim é com até mesmo o trabalho, chamado workaholic, algo assim. Pessoas que trabalham demasiadamente, freneticamente, acaba sendo prejudicial também, porque precisa de um determinado tempo de relaxamento, precisa de um determinado tempo de descanso,
isso se faz necessário. Então, todo e qualquer extremo acaba sendo muito prejudicial para todos nós. E aqui, para a gente já quase ir finalizando, essas crença limitadora, nós sabemos que nós temos tendências para o mal, tendências viciosas, temos más inclinações. Muitas vezes, como dizem os Espíritos, nós precisamos nos esforçarmos para adquirirmos virtudes, para aprendermos, para evoluirmos, para não ficar como a síndrome de Gabriela: eu nasci assim, vou ser assim, serei sempre assim. Né? Então, quer dizer, todo o processo de mudança é parte de nós mesmos. Temos os ensinamentos, que são importantes, as literaturas espíritas, que é o nosso caso, mas a transformação é parte de nós. Então, nós temos que alinhar o conhecimento para a nossa prática diária, que é o nosso esforço. Então, esta crença limitadora vai dizer assim: eu tenho que fazer isso. Quer dizer, eu tenho que buscar me transformar, eu tenho que melhorar. Mas é tão difícil. Ou preciso realizar tal coisa, mas não sou capaz. Aí a pessoa bloqueia, não só nessa questão do aperfeiçoamento, da reforma íntima, trazer o conhecimento para a nossa realidade de vida, mas para toda e qualquer situação da vida. Muitas vezes a pessoa faz uma entrevista de emprego, é reprovado e desiste. Não se esforça, não continua. Tendo o primeiro vestibular, desiste. Então, não passa e acaba desistindo. Todas essas dificuldades, elas nos ensinam que nós temos que insistir, nós temos que ser teimosos, nós temos que... Então, isso é válido para tudo, todas as situações da vida. Exemplo: o alcoolismo é uma doença. O alcoolismo é uma droga, porque altera o nosso estado de consciência. Então, se nós chegamos neste nível de alcoolismo, e se nós nos propusermos a mudar, nós temos todo o potencial de transformar este alcoolismo, essa doença, em algo do passado. Algo que nós temos que trabalhar para vencer, para dominar, para frear, porque nós sabemos que estamos fazendo mal. Faz parte da pessoa. Então, o alcoolismo é uma doença. Glutonaria: comermos demais, demasiadamente, se empanturrarmos de guloseimas, vai fazer mal. Então, nós temos que entender que nós precisamos resolver essa pendência que está nos prejudicando. Porque, segundo algumas linhas psicológicas, elas comentam que para todo e qualquer processo de mudança, nós temos que entender quais são as nossas limitações. Mas essas limitações significam assim: a partir do momento que eu entendo que eu sou ocioso, a partir do momento que eu entendo que eu tenho oscilações muito intensas de humores, significa que, calma aí, então eu preciso trabalhar isso em mim. Porque uma hora eu explodo com alguém, outra hora eu estou calmo, outra hora eu estou choroso, outra hora eu estou rindo demais. Se isso nós entendermos que está nos ocasionando problemas familiares, na sociedade, no trabalho, então é momento de transformação. Buscar ajuda, se for o caso, mas entendemos que a transformação e o processo de mudança é nosso. Vícios por jogos, tabagismo. Então, são situações que essas crenças limitadoras, quando a pessoa fala: eu não consigo, eu não posso, ela impede toda e qualquer transformação. Ajuda, porque ela está se auto-sabotando. Vamos citar Jesus novamente como nosso modelo de vida. Claro, nós temos
Jesus é a referência maior para todos nós. O maior legado que Ele nos deixou foi da paz, da benevolência, do perdão, da indulgência. São regras áureas, são regras que nós trouxemos para a nossa vida. Através de um esforço contínuo, gradual, nós vamos nos transformando, nos modificando, entendendo que nós somos portadores de erros, de más inclinações, mas também nós vamos entendendo que o outro também é carente destas mesmas necessidades. E o outro também tem suas falhas, então nós temos que nos perdoar e entender o outro, que ainda não atingiu esse patamar de, ainda assim, gradualmente, pouquíssima evolução. Então, o referencial nosso é Jesus. Então, Jesus sempre nos conclamou a uma vida proativa, de trabalho, de esforço, na qual devemos buscar, pelo nosso próprio esforço, tomar as más tendências, as más inclinações, buscar entender a imperfeição alheia, porque muitas vezes nós apontamos o defeito para o outro, nós só enxergamos o erro do outro, mas nós temos que também nos autoavaliarmos. Nós temos que nos autoavaliarmos, porque nós também temos tendências, nós temos más inclinações, viciações mentais, físicas, emocionais, que são as dependências que nós temos que nos corrigirmos. Então é uma vida de mão dupla, porque nós só olhamos o outro, mas e a nós? Como estamos nos olhando, nos observando? Só a prática das virtudes ilumina a alma. Só as práticas da virtude. Mas eu volto a repetir: tudo no seu devido tempo. Tudo é gradual, tudo é lento. Porque não adianta nós queremos forçar uma virtude, muitas vezes nós ainda não a possuímos. Nós temos que entender que podemos melhorar. Aí é a grande diferença. Aí é a grande diferença. Porque tem pessoas que, de modo geral, acabam se apegando ao passado, às coisas mais tristes, lamentáveis. Mas este apego, esta volta ao passado, é para refletir, é para entender, é para buscar se corrigir, mas não é para ficar insistindo, adoecendo emocionalmente com esses pensamentos do passado. Então, só a prática das virtudes iluminam, mas tudo no seu devido tempo. Fazemos estas correções em nós mesmos. Aliar o conhecimento à necessidade de vivenciá-lo. Então, fazer essa ponte entre o conhecimento importante para todos nós, buscarmos sempre o conhecimento, mas trazer para dentro de nós estes conhecimentos para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Então, deixo aqui essa reflexão da noite para que possamos entender a questão da moral e da intelectualidade. Nem sempre elas caminham juntas. Entender que todo o processo de mudança parte de nós mesmos. Entendermos que houve avanços tecnológicos, científicos, e a moral, muitas vezes, ela não acompanha essas evoluções tecnológicas e científicas. Que todas as viciações, seja pelo egoísmo, seja pelo tabagismo, pelas drogas, pelas viciações mentais, e coisas que nós mantemos ali, insistindo em nossos pensamentos, que são as coisas lá atrás, passado. Nós temos que trabalhar essas condições mentais para não deixar que isso nos adoeça. Isso na verdade, vai nos adoecer. Eu deixo que essa reflexão, para que nós entendamos essas diferenças da intelectualidade e da moral. Desejo a todos votos de muita paz e aguardamos
Até a nossa próxima reflexão.